eu quero falar sobre o segredo de uma vida vitoriosa. Quantos querem ser vencedores? Aleluia. Então abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 24 a 26. Está escrito: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Essa igreja de Corinto, ela entendia bem essa linguagem de Paulo. Essa igreja era uma igreja que a cada 2 anos tinha jogos istmicos. Isto quer dizer, um dos 4 jogos pré-helênicos da Grécia Antiga, que eles faziam em homenagem a Poseidon e depois passou a Polemon, deuses gregos. E todos, de 2 em 2 anos, todos biênio, havia essa competição. E Paulo, ele aproveita a oportunidade em que é claro para eles falar sobre jogos, porque ele falava de coisas que eles entendiam muito bem. Ele falava de corrida, falava de treino, falava de renúncia, falava de coroa, falava de esforço. Por isso que Paulo, ele, conhecendo a realidade do lugar, que essa é uma das estratégias evangelísticas, você conhecer a realidade do lugar para que você atinja o objetivo de compreensão da verdade que você quer pregar. Ele usa a linguagem adequada de jogo, de competição, de treino, para levar aquela igreja a entender a verdade espiritual na vida deles. E Paulo encontra aqui uma igreja dividida. A igreja de Corinto, irmãos, ela era repartida. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Ele disse: para tudo, não é nada disso. A igreja com vários cabeças, com vários líderes, e Paulo estava aqui querendo mostrar para ele essa ideia errada que eles tinham de igreja. Essa igreja vivia também na imoralidade. Capítulo 5 e 6 mostra o quanto eles estavam contaminados com a prostituição e a imoralidade. Essa igreja tinha conflitos entre os irmãos. Verso 11 diz que há contenda entre vós. Ele entendia que a igreja precisava urgentemente de se reorganizar e voltar para o propósito, porque havia falta de amor, havia ali confusão doutrinária, havia ali abuso de dons, que está lá do versículo 12 ao 14, e isso tudo debaixo de muita imaturidade que acabava dividindo a igreja. E veja a sabedoria e a expertise que Deus deu a Paulo para trazer a eles o conceito de unidade. Paulo, ele mostra para aquela igreja como que os atletas, eles se comportam para mostrar as suas habilidades. E ele mostra que é bem diferente. Ele diz: olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm com um objetivo comum? Todos correm buscando o quê? Um prêmio, ser vencedor, mas todos estão correndo. Queridos, presta atenção aqui. Ele está querendo dizer: igreja, presta atenção, todos correm com o mesmo propósito. Diga propósito. Qual era o propósito? Vencer. Todos queriam vencer. A igreja de Corinto, eles estavam numa corrida particular.
Eles não estavam pensando no todo. Cada um fazia a sua própria corrida. Cada um queria ser o melhor do que o outro. E cada um interpretava do seu próprio jeito e tomava suas próprias decisões. Veja que igreja confusa era a igreja de Corinto, irmãos. Todos corriam, mas nessa particularidade que tinha lá, uns corriam distraídos, sem compromisso. Outros corriam com a motivação errada. E outros corriam sem foco. Como vamos chegar na faixa de vencedor se estamos correndo de forma desfocada? É como se não enxergasse aonde está a faixa de partida. Um corre para cá, outro para cá, outro para lá, mas ninguém corre para o mesmo objetivo. Estava uma igreja completamente desfacelada. E Paulo diz assim: olha, correi de tal maneira que alcanceis. Alcanceis o quê? O prêmio. A nossa corrida, irmãos, não é correr por correr. Quem ganha o prêmio ocupa o pódio, sim ou não? Ele ali é condecorado porque chegou no lugar. Então, quando nós corremos com a motivação certa, nós chegamos no pódio, porque o foco estava correto. Aqui eles não estavam dizendo: corram rápido, bora, apressa. Não, ele estava dizendo: corram correto. É diferente. O correr correto é diferente. Como assim? Irmãos, a corrida correta, o atleta, ele renuncia os seus direitos de ficar até tarde na cama, de ficar até tarde na televisão, na internet, não sei o quê, de comer qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. Ele precisa condicionar o seu corpo para que ele possa ter resistência e velocidade ao mesmo tempo. Ele não fere outros atletas. Ele compete de igual. Ele sabe que o outro está tão preparado quanto e respeita a raia dos outros que estão correndo. Ele não pode invadir a raia do outro competidor. A corrida, cada um tem que correr dentro da sua raia. E isso tem que ser bem entendido. E ele fala sobre isso porque no capítulo 8 ele vê a briga interna de irmãos contra irmãos. O atleta, ele entende o que é corpo. Capítulo 12 desse livro, ele fala muito bem sobre o corpo de Cristo. E por muito tempo eu também usei a linguagem: eu sou igreja, você é igreja. Essa linguagem está errada e vamos corrigir isso, porque a igreja de Jesus é um corpo. Eu sou um dedinho do corpo. Eu não sou a igreja, não tem isso na Bíblia. E quando a gente aprende, a gente corrige os erros, não é assim? Então, eu e você fazemos parte de um corpo. Se eu sou o dedinho, eu estou ligada a alguém que me controla, que o cabeça é Cristo. E isso nós precisamos reconhecer quando nós estamos correndo na nossa fé. Nós todos juntos fazemos parte de um corpo e não podemos estar ferindo um ao outro, prejudicando a corrida do outro, colocando o pé para o cara tropeçar e cair. Isso não é de Deus. Paulo está trazendo a igreja para uma correção séria na caminhada com Deus. Para quê? Para que reconheçam onde é o pódio. Vou lhe dizer onde é o pódio. A cruz. Ali é o nosso pódio. Irmãos, todos nós corremos por um objetivo. Por isso que ele diz: um só leva o prêmio. Jesus disse para que todos, não sabe o texto? Seja um. A proposta de Jesus é fazer com que esse corpo entenda que não são vários corpos. Nós somos um corpo e só um leva o prêmio. Quando é que nós levamos o prêmio, irmãos? Não é em questão de quantidade de pessoas que estão correndo, mas a unidade do corpo. Entende isso? Quando o corpo é
corria um e todos estão correndo, nós estamos correndo por um só objetivo. E quando nós chegamos na cruz, nos tornamos um. A cruz unifica todo mundo, irmãos, independente de quem correu antes ou depois, quem tem 20, 40, 50 anos ou quem acabou de se converter, aqui entrou no corpo e passou a ser uma só pessoa. Olha que fantástico isso, irmãos. Quando nos tornamos um com Cristo, aí sim nós vencemos, aí sim nós subimos no pódio para celebrar. Ali começa uma nova vida com o Senhor Jesus. A unidade, irmãos, ela nos coloca na frente. Quando nós não estamos unidos, nós estamos cada um na frente ou atrás, porque um quer ser melhor do que o outro. Mas quando nós estamos unidos na presença de Deus, Ele elimina o estresse da competição. Ele tira o cansaço da independência de correr sozinhos. Vocês viram o testemunho, quantas vezes correram sozinhos? Quantos de vocês estão correndo sozinhos e acham que está tudo certo? No dia que o confronto chegar na tua história, você vai saber, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu poderia estar liberto disso há muito tempo, arrancar esse peso do passado ou da infância que está dentro do coração, esse cansaço, irmãos, da independência de achar que você sozinho em casa, você busca Deus, que você já lê a Bíblia em casa, que você ora na sua casa, lá é uma obrigação, mas o Senhor mandou ter comunhão com os irmãos na sua casa, ter comunhão com os irmãos na sua célula. O relacionamento é fundamental. Se eu tenho comunhão com os céus, eu tenho comunhão com as pessoas. Isso é a cruz. A cruz me leva a me conectar com Deus e a esparramar com os irmãos, a viver isso. Ele traz também conforto emocional e um apoio que você dá um ao outro. Do mesmo jeito que você é ombro para alguém, alguém vai se apoiar, vai segurar seus braços na hora da sua fragilidade. Esse apoio emocional, irmãos, é importantíssimo. Quando isso é possível? Quando há unidade. A unidade, ela estabelece a plena autoridade da igreja. A igreja se renova, ela se reforça, ela aprende a utilizar os dons de Deus da forma correta. O Senhor distribuiu 5 dons, não tem por que todo mundo correr só por um. Tem muita coisa que o Senhor tem para fazer através de nós, não tem por que todo mundo querer fazer a mesma coisa. Nós temos capacidades diferentes, dons diferentes e que precisam ser usados. Agora, quem vai subir no pódio então? Não existe, irmãos, unidade numa igreja sem a cruz. Se nós estamos lutando por algo, é porque nós ainda não passamos pela cruz. Porque a cruz, ela nos diz que Jesus é o único, é o primeiro, é aquele que está à nossa frente e aquele que nos une a Ele. A cruz ali nos leva a negar a nós mesmos, porque a cruz, ela nos unifica, irmãos. Quando a gente está todo quebrado, com a vida toda fora do espaço, e nós encontramos com Jesus na cruz, tudo muda. A vida recomeça. A partir desse momento ali na cruz, onde nós negamos a nós mesmos para viver a vida dele em nós. Diga aleluia. Esse amor que ele derrama ali na cruz pela nossa vida, ele nos equilibra emocionalmente. Pessoas desequilibradas, irmãos, elas estão brigando à toa, busca direitos, busca aplausos, busca reconhecimento, está todo o tempo buscando algo que alegre o seu próprio eu. Quando nós chegamos ali na cruz, ele diz, não, está tudo igual, somos todos iguais. Você nota a paz que o Senhor trouxe quando nós percebemos que todos nós éramos iguais e nós achávamos que não? Porque tinha um título, outro título, outro título, outro título, mas Jesus disse, não, aqui o título é meu, o resto nós somos iguais.
Irmãos, essa é a vantagem do Senhor. Ele não nos leva a brigar por um lugar que não é nosso. O Senhor chama Jesus, o Salvador chama Jesus, o Perdoador chama Jesus, e é a Ele que devemos dar toda a honra e toda a glória. Por isso que quando nós chegamos na cruz, ali é o nosso pódio, ali é o único lugar que nos faz um com Cristo. Ali é onde nós recebemos o prêmio. Por isso que na cruz nós podemos viver o verdadeiro avivamento e ter a grande colheita, porque há unidade. Deixa essa imagem aí, irmãos. João 12, 32 e 33, ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, todos, diga todos, isso inclui você, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ei, quando ele foi levantado, ele levou eu e você como um imã, ele atraiu até ele pelo seu amor, pela sua graça. Ali quando ele foi levantado da terra, ele nos levou para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, da presença de Deus. Ele perdoou os nossos pecados. Por isso que o pódio, irmãos, é para que eu e você sejamos salvos, porque é através da cruz que a salvação chega a nós. É através da cruz que as pessoas são atraídas para abrir mão de si, renunciar à velha vida, renunciar ao pecado, renunciar a posições, renunciar aos deuses que nós temos, arrancar os ídolos da nossa vida, para viver plenamente por Ele e para Ele. Isso é fantástico, porque todos, para serem salvos, precisam seguir esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, se eu não ando nesse caminho, eu não posso dizer que eu ando com Jesus. Só porque eu levantei a mão. Nós falamos alguns dias atrás, não adianta eu simplesmente aceitar Jesus e ficar aqui no stop. Eu preciso dar passos de crescimento, sair da mesmice. Eu preciso conhecer esse Jesus que entrou na minha alma, esse Jesus que sarou meus pecados, que perdoou todas as feridas do passado. Preciso conhecer mais dele. Como você vai conhecê-lo estancado, sem abrir o livro, sem ter momentos de oração, sem ter intimidade, sem ter relacionamento com os irmãos? Isso é doente, irmãos. Nós precisamos conquistar o pódio, mas ela começa na nossa carreira espiritual. Não posso dizer que é um atleta só porque ele corre dali a ali. Essa corridinha não quer dizer nada. Quantas pessoas não, eu vou começar a correr, corre um dia, corre o outro e depois esqueceu, nunca mais. Eu vou começar a emagrecer, eu vou começar a andar, anda 1, 2 dias e nunca mais. Isso não é uma vida condicionada a um novo desejo de ter na sua vida. Presta atenção, irmãos, a nossa vida pessoal precisa estar condicionada para que haja uma vitória coletiva. Não é uma vitória pessoal. Todos nós fazendo a mesma prática, todos nós tendo disciplina no nosso treinamento, e isso vai nos levar a uma corrida quase que sincronizada até. Por isso que no verso 25, ele diz: todo aquele que luta. Tem alguém que luta aqui? Ele diz: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Mas essa pizza está muito boa. Mas essa macarronada. Mas os olhos crescem. De tudo se abstém por um propósito. Toda luta, irmãos, pela unidade, ela envolve uma grande luta. Você não luta com o seu prato para não comer. Você não luta por algo desejado
para não fazer. Mas a luta pela unidade, essa sim é uma grande luta, porque nós vivemos nos dias do individualismo. Ninguém entra no meu quadrado, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, minha vida é meu corpo, é eu que mando. Não! Somos agora parte de um corpo, e quem manda no corpo é a cabeça. Ela que diz para minha mão: põe a mão na cabeça, põe a mão na cintura, põe a mão no pé. Ela lhe dá comando. Isso quer dizer que nós, como corpo, precisamos nos submeter ao cabeça que é Jesus. Mas não queremos tomar nossas próprias decisões e pelos nossos próprios caminhos. Se nós queremos atingir novos limites de resistência, presta atenção, eu preciso entender que o nosso adversário maior somos nós mesmos. Diga misericórdia. Nós somos aqueles que impedimos o nosso próprio crescimento. Não, eu quero. Quer? Existem muitas barreiras internas, irmãos. Muitos bloqueios internos dentro de nós mesmos. Motivações egoístas. Desgastes emocionais desnecessários. Irmãos, lidar com pessoas é desgaste emocional violento. Você não tem noção do que é isso. Inimizades. Gera porque não concorda com ele, porque eu não concordo com aquilo, não concordo, e vai gerando inimizades, sentimentos facciosos, como a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. E quantas facções tem dentro da igreja? Que eu só vou se meu pastor for, se meu isso for. Você é de quem mesmo? Preconceitos e muitas outras coisas que precisam ser tratadas e vencidas. Queridos, como será isso? Quebrantamento. Quebrantamento que nos sentimos somente quando nós chegamos ao pé da cruz. Quando nós chegamos perto dele, ele gera esse arrependimento de pecados. Se eu não chego perto dele, eu não tenho vontade nenhuma de mudar de vida. Eu estou satisfeita com a minha vida, está tudo certo, eu já decidi meus caminhos. Ah, é? Então você é por você mesmo em todos os momentos? Não, peraí. Mas verso 25 diz que aquele que corre, em tudo ele se abstém. O que você está abrindo mão para Jesus? O que mesmo precisa deixar no altar? Eu ensinei aqui semana passada, Paulo abriu mão dos seus títulos, do seu cargo, do seu prestígio, da sua riqueza, tudo que ele tinha, irmãos, de direito, ele renunciou. Será que há essa disposição em nós? Deixa eu lhe dizer algo: quanto maior a resistência em não renunciar, maior a resistência no mundo em te prender. Eu vou repetir porque é forte. Quanto maior a resistência em não renunciar, maior a resistência do mundo em te dominar. Exerce um controle da sua vontade e você nem percebe. Não, eu bebo socialmente. Duvido. Quando você não quiser, o diabo vai te pôr lá na mesa do bar e tu vai beber mesmo. Não, eu uso droga só para ficar legal. Que nada, vai chegar o dia que você vai entender que você já está mais do que dependente. Porque se não usar, você já não consegue ser você. Já é um viciado. E assim vai em todos os outros vícios, de jogos inclusive. Porque está dominado, porque porque resistiu a não renunciar àquilo. Não, ainda estou gostando, é bom, é prazeroso. Enquanto você ficar com esse discurso, você está dominado, não tem controle.
é um escravo do pecado, é um escravo de Satanás, e é ele quem te controla sim, e te leva a viver nessa dependência maldita. Por isso, queridos, que nós só ganhamos resistência, nós só ganhamos velocidade numa corrida, quando nós entregamos tudo para Deus. Se eu colocar aqui alguma fardo pesado, algo pesado, e eu querer correr com aquilo, ele pode começar até com 5 quilos, mas daqui a uns 100 metros, isso aqui já está pesando mais do que 20 quilos nas costas, e isso impede a minha velocidade, porque não temos resistência para carregar esse peso. Entende isso, igreja? O Senhor Jesus veio e removeu o fardo, mas nós insistimos em colocar sobre nós outra vez. Como assim? Se Ele nos quer com um fardo leve, aquele que Ele mesmo levou ali na cruz, mas nós pegamos esse saco pesado e colocamos nas costas de novo, o fardo do pecado, o fardo da prostituição, o fardo da mentira, o fardo do roubo, da corrupção, e vai carregando e carregando e carregando, daqui a pouco não consegue mais andar. Onde está a resistência para correr? Cadê a velocidade para chegar mais rápido? Não tem, irmãos. Deixa eu lhe dizer, o que precisamos fazer para vencer essa corrida? Paulo diz que, através do exemplo do atleta, para vencer é preciso propósito e disciplina. Isso é muito sério. Se nós não entendermos, irmãos, que na vida cristã nós temos um propósito e temos disciplina para cumprir o propósito, nós estamos perdendo tempo, estamos correndo em vão, porque para isso é preciso um trabalho árduo, no horário de levantar, no tipo de comida que vamos ter, no treino que vamos ter adequado, no fortalecimento dos nossos músculos, no quanto tempo de treino nós vamos ter, senão esse atleta não vai para lugar nenhum. Ele precisa treinar. Na minha adolescência, irmãos, eu já corri, eu fazia corrida de revezamento 4x3, eu sei o que eu estou falando. Se você não tiver disciplina, você fica para trás, você só vê os outros correndo na tua frente, porque despreparado para uma corrida. Ora, como que você vai para uma corrida sem treinar, sem fazer todo o preparo físico para aquilo ali? Nós precisamos entender o que ele está dizendo. É necessário um trabalho árduo, é necessário renúncia, é necessário uma preparação exaustiva. Não é uma coisa simples. Por isso que, como cristãos, estamos correndo em direção a uma corrida espiritual. O que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos correndo por uma coroa que nos será dada como recompensa. Naquela época, eles davam como recompensa uma coroa que tinha umas folhagens lá, com 2, 3 dias aquela bicha estava murcha. Era uma coroa corruptível, como Paulo diz. Mas ele disse, olha, correi por uma coroa incorruptível. Ela não vai se acabar com um dia, nem 2, nem 3. É algo de eternidade, que Deus vai entregar para os fiéis que chegarem, passarem pela linha de chegada. Aqueles que resistiram à pressão, resistiram ao calor quente, resistiram os competidores que estavam lá querendo te destruir, te devorar, te fazer desistir. Irmãos, isso não é coisa simples. As disciplinas precisam ter. Que disciplina é essa? Diga: oração, estudo da Bíblia e adoração. São a disciplina que precisamos ter todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se queremos ser atletas de Cristo, precisamos ter disciplina no livro, na oração, no joelho dobrado, na adoração, de levantar sua mão para o céu mesmo. Você nota quando você levanta a mão, faz assim, 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 já está assim. Não tem hábito de adorar o Rei. Não tem motivação para isso.
Falta disciplina, treino. Nós precisamos treinar, irmãos, porque isso nos habilita para correr com vigor, com resistência, com perseverança. Você não dá 3 passinhos e fica lá, não aguento não. Não, você tem que aguentar o tranco. Vamos disciplinar isso para você ir mais longe, para você conquistar mais, para você ter uma colheita melhor. Imagine um agricultor, ele planta aqui só ao redor da sua casa. Ele pode esperar uma grande colheita, irmãos? Como? Só isso aqui não vai dar para nada, nem para a subsistência da sua casa. Ele faz hectares e hectares de terra, que hoje tem trator, mas naquela época era tudo na pernada mesmo, para cavar covas, para lançar semente, para regar, para depois ter todo o sacrifício de colheita. Precisava ou não de uma disciplina e preparo físico? Não era fácil. Eu vejo às vezes o irmão lá na chácara. Eu passei lá, falei, ei, irmão, esse capim aqui está grande, né? Eu falei, mas tu já viu lá o tanto que eu já capinei? Eu estou vindo desde lá. Quando eu chego aqui, eu já tenho que voltar lá, que já está tão grande quanto a senhora está vendo esse daqui. Olha isso, irmãos. É um trabalho árduo que precisa preparo físico mesmo. O nosso preparo espiritual, irmãos, está aqui. Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você para adorar a Deus? Você está despreparado fisicamente para uma grande colheita. Sinto em dizer, não, eu não tenho tempo, é porque eu trabalho muito. Pois é, a sua colheita será pouca, ou nenhuma, se nada for feito. Por isso, querido, não fique observando da arquibancada. Ele não te chamou para ser um torcedor. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, estou torcendo por você, segue lá. Não, Ele não te chamou para ser um torcedor. Você está na pista, você tem que correr, crente. Você não está lá na arquibancada observando quem está indo, não. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Você não precisa correr só poucas voltinhas, não. Você precisa ser um atleta diligente. Alguém que todos os dias está vendo o seu progresso. O atleta de Cristo todo dia está vendo o seu progresso. Lê um pouco mais, já medita em alguma coisa, já começa a fazer suas anotações, já começa a ter remas na palavra, já começa a criar músculo na palavra. Irmãos, isso é fantástico, porque nós às vezes só queremos ouvir do outro que já está musculoso. Poxa, tu está bombadão, né? Pois é, vamos ficar também lendo a Bíblia, orando, jejuando, adorando o Senhor. Irmãos, Deus ama quando você tira um tempo para falar com Ele, para você cantar e adorar, mesmo que você não peça nada, só de você adorar a Deus. Ele está entendendo, este me quer mais do que as bênçãos. Nós queremos Deus pelas respostas, pela bênção, é uma covardia. Nós precisamos adorar pelo que Ele é. Por isso aqui, não é qualquer um que sobe esse lugar não, irmãos. Esse pódio aqui só Ele conquistou e ninguém mais nessa terra. Nós hoje pegamos carona no que Ele fez, no sacrifício vivo, santo e agradável para que eu e você tivesse vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está correndo sem meta? Ou nem está correndo? Aonde espera chegar do jeito que você está? Você entende, irmãos, hoje que o objetivo que Deus colocou em cada um de nós é ter passos constantes e crescentes na direção dEle. A disciplina, o treinamento, para que a gente alcance esse propósito. A nossa motivação, ela não pode nascer do ego, do status, do reconhecimento, mas ela precisa nascer da cruz. É aqui que nasce, irmãos, a nossa motivação. Ele abriu mão de tudo
para que eu estivesse aqui. Eu não posso abrir mão de nada, do meu tempo, da minha dedicação, do meu amor, do meu reconhecimento, da minha gratidão, do meu serviço. Precisamos reconhecer isso na nossa história, irmãos. Nós precisamos ter coerência entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nosso espírito nos diz para fazer. Não, mas eu acho que não é bem assim. Começa a se aproximar dele, que você vai reconhecer: eu preciso ser mais amigo de Deus. Eu preciso conhecer mais o meu Deus. Esse alinhamento, irmãos, entre fé e prática precisa acontecer. Não dá para você dizer que tem fé e não pratica essa fé. Orando por alguém, ofertando por alguém, ajudando alguém. Como que eu vou dizer que eu tenho fé se eu não estou fazendo algo na prática? Precisamos estar alinhados com isso, irmãos. E isso vai nos levar a ter constância entre as nossas emoções e o propósito. Não tem essa de um dia eu estou down, outro dia eu estou high. Não! Você vai ter constância, suas emoções estão sempre em alta. Deus vai sempre te levando para mais perto do que Ele. Agora, as minhas emoções estão me puxando para cá, para a preguiça, para a indolência, para a paralisia, quando nós tínhamos que estar cada vez mais crescendo se o nosso espírito estivesse sendo alimentado. Por isso, queridos, precisamos fazer a renúncia das distrações. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Renúncia das distrações.